A morte, um mistério insondável que todos, sem exceção, um dia enfrentaremos, é um tema que atravessa culturas, épocas e crenças. Apesar de sua inevitabilidade, a morte continua sendo uma das experiências mais profundas e desconhecidas da existência humana. Para muitos, os momentos que precedem o último suspiro são envoltos em uma aura de mistério e espiritualidade. Relatos ao longo dos séculos revelam que a transição entre a vida e a morte é frequentemente acompanhada por visões e experiências espirituais que desafiam nossa compreensão terrena. Mas o que essas visões significam? Seriam elas meras criações da mente em seus últimos instantes, ou representam algo mais profundo, algo que transcende nossa realidade física? A Bíblia, nosso guia espiritual e moral, oferece insights valiosos para compreendermos esses fenômenos. Ao longo das Escrituras, encontramos referências que iluminam o significado dessas visões e nos ajudam a entender o que realmente se passa nos momentos finais de nossa vida. A morte, muitas vezes temida, pode ser vista sob uma nova perspectiva quando olhamos através das lentes da fé. Neste vídeo vamos mergulhar profundamente em 9 visões espirituais que muitas pessoas relatam ter antes de morrer. Cada uma dessas visões será analisada à luz das Escrituras, trazendo à tona verdades que podem oferecer conforto, esperança e uma compreensão mais ampla sobre a natureza da vida e da morte. Exploraremos o que a Bíblia nos ensina sobre esses momentos sagrados, onde o mundo visível começa a se desvanecer e o espiritual se torna palpável. Prepare-se para uma jornada introspectiva e esclarecedora, que promete não apenas responder perguntas sobre o que acontece na transição final, mas também trazer paz e conforto ao seu coração. Ao final deste vídeo, esperamos que você tenha uma nova perspectiva sobre a vida e a morte, entendendo que para aqueles que têm fé, a morte não é um fim, mas o começo de uma nova jornada ao lado do Criador. Que esta jornada traga a você compreensão, serenidade e a certeza de que em todos os momentos, Deus está ao nosso lado, nos guiando do princípio ao fim. Uma das visões mais comuns e profundamente reconfortantes que muitas pessoas relatam antes de morrer é a presença de anjos, seres celestiais que vêm para receber a alma e guiá-la para a eternidade. Esta visão não é apenas uma experiência individual, mas está enraizada nas tradições e nas promessas bíblicas que oferecem paz e esperança nos momentos mais críticos de nossa existência. Na Bíblia, os anjos são apresentados como mensageiros de Deus, encarregados de proteger os justos e de conduzi-los em segurança ao reino dos céus. Essa visão de anjos descendo para buscar a alma é mais do que uma simples imagem simbólica. É uma manifestação do cuidado e do amor divino que nos acompanha até mesmo na hora da morte. Os anjos, segundo as Escrituras, têm um papel fundamental na vida dos crentes. Eles são enviados por Deus para intervir em momentos de perigo, guiar os fiéis em suas jornadas e, acima de tudo, garantir que os justos sejam conduzidos em segurança ao encontro de Deus. A presença desses seres celestiais no momento da morte é um testemunho poderoso da proximidade e do cuidado de Deus. Eles não apenas vigiam sobre nós durante nossa vida, mas também estão presentes no momento mais solene e sagrado, para nos guiar com segurança para o além. Um exemplo tocante desse papel angelical pode ser encontrado no Evangelho de Lucas, onde Jesus conta a parábola do rico e Lázaro. Lázaro, um homem pobre que sofreu muito em vida, é descrito como sendo levado pelos anjos ao seio de Abraão após sua morte. Esta imagem é extremamente poderosa porque reflete a justiça e a misericórdia de Deus. Embora Lázaro tenha sofrido na terra, na morte ele é honrado e acolhido pelos anjos, que o conduzem a um lugar de descanso e consolo. Este ato não é apenas uma recompensa pelos sofrimentos suportados, mas também uma prova de que Deus nunca abandona os seus fiéis, nem mesmo na hora da morte. Essa visão de anjos que vêm receber a alma pode ser interpretada como um símbolo de proteção e de passagem segura para a eternidade. Ela nos lembra que, independentemente das circunstâncias que enfrentamos em vida, Deus está sempre conosco e na morte. Ele envia seus mensageiros para garantir que nossa alma chegue em segurança ao seu destino eterno. A presença dos anjos no momento da morte oferece uma profunda sensação de paz, pois indica que a transição entre a vida e a morte não é um salto no desconhecido, mas uma jornada guiada e acompanhada por seres divinos que servem ao Criador. A visão dos anjos é uma promessa de que não estamos sozinhos, nem mesmo no momento final. A Bíblia, com suas inúmeras referências a esses seres celestiais, reforça a ideia de que eles são nossos guardiões, presentes para nos ajudar a atravessar o limiar entre o mundo físico e o espiritual. Ao sermos recebidos pelos anjos, somos levados ao seio de Abraão, uma expressão que simboliza o lugar de descanso e paz na presença de Deus.
Esta visão confortadora nos assegura que ao final de nossa vida, não caímos no vazio, mas somos acolhidos e guiados para o lugar preparado para nós na eternidade. Como o Evangelho de Lucas nos diz, aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Lucas 16:22. Esta passagem nos oferece não apenas um vislumbre da vida após a morte, mas também uma certeza reconfortante de que, para aqueles que viveram em fé e confiaram em Deus, a morte não é o fim, mas o começo de uma nova existência ao lado do Senhor. A presença dos anjos no momento da morte é um lembrete do amor contínuo e infalível de Deus, que envia seus mensageiros para nos guiar e proteger até que finalmente estejamos em sua presença. Assim, essa visão não só nos conforta, mas também nos convida a refletir sobre a profundidade do cuidado divino em nossas vidas. Saber que os anjos estarão ao nosso lado quando chegar o momento de partir pode trazer uma sensação de paz e segurança, lembrando-nos de que em todas as etapas da nossa existência, Deus está conosco, nos guardando, nos guiando e nos levando em segurança ao nosso verdadeiro lar. Esta é a promessa que a visão dos anjos nos oferece, uma passagem tranquila, envolta na graça e na presença dos servos fiéis de Deus, que nos conduzirão ao descanso eterno. Muitas pessoas que estão próximas da morte relatam uma experiência profundamente espiritual e reconfortante, a visão de uma luz brilhante, acompanhada por uma sensação avassaladora de paz e a presença de uma força divina. Essa luz, descrita por muitos como uma luminosidade indescritível, é frequentemente interpretada como a manifestação da própria presença de Deus. Nos momentos finais de nossa vida terrena, parece que temos a oportunidade de vislumbrar a glória de Deus, o Criador de todas as coisas, que é, conforme a Bíblia nos revela, luz pura e eterna. Essa experiência é relatada de maneira notavelmente consistente por pessoas de diferentes culturas e religiões, mas para os cristãos, ela possui um significado ainda mais profundo. A luz que essas pessoas veem não é uma mera ilusão ou um fenômeno neurológico, é a própria presença de Deus, que se revela no momento em que a alma está prestes a deixar o corpo físico. O apóstolo João, em sua primeira epístola, descreve Deus como luz, e não há nele treva nenhuma. Esta luz não é apenas uma metáfora, é uma descrição da natureza divina perfeita, pura e totalmente desprovida de escuridão ou maldade. A visão dessa luz divina é frequentemente acompanhada por uma sensação de profundo conforto e de estar sendo guiado para casa, para o lugar de onde viemos e para onde pertencemos. É como se, naquele momento, todas as dores, medos e preocupações se dissolvessem, e a alma fosse envolvida por um amor indescritível e uma paz que supera todo entendimento. A presença dessa luz é a presença do próprio Deus, e estar na presença de Deus é ser envolvido por sua infinita bondade, misericórdia e amor. Essa experiência pode ser vista como um prelúdio do que está por vir para aqueles que confiam em Deus. A Bíblia nos ensina que Deus é a fonte de toda a vida, e que na sua presença há plenitude de alegria e paz. Quando a alma vê essa luz, é como se estivesse voltando para o lugar de onde veio, para o seio do Pai, onde não há mais dor, sofrimento ou escuridão. É o reencontro com o Criador, o retorno ao lar celestial, onde seremos acolhidos com amor e onde viveremos para sempre em sua luz gloriosa. Além disso, essa visão de luz não é apenas um consolo para quem está morrendo, mas também uma mensagem para os que permanecem. Ela nos lembra que a morte não é o fim, mas uma transição para uma nova forma de existência, uma existência que é plena e eterna na presença de Deus. A luz que as pessoas veem antes de morrer é uma antecipação do que os justos experimentarão por toda a eternidade, a vida eterna na luz de Deus, onde não há trevas nem dor, nem separação. No livro de Apocalipse, João também fala dessa luz quando descreve a Nova Jerusalém, a cidade celestial onde Deus habitará com o seu povo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Apocalipse 21:23. Esta é a promessa que aguarda todos os que confiam no Senhor, viver para sempre na sua luz, onde não há necessidade de sol, porque a glória de Deus brilha com uma intensidade que nenhuma luz terrena pode igualar. Essa luz que tantas pessoas veem pouco antes de morrer é, portanto, um vislumbre da glória que nos espera, uma prova da fidelidade de Deus e uma confirmação de sua promessa de vida eterna. Como diz 1 João 1:5, esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Esta verdade nos dá esperança e conforto, sabendo que quando chegar nossa hora, seremos recebidos por essa luz maravilhosa, a própria presença de Deus, e viveremos para sempre em sua paz e amor.
Outra visão profundamente significativa relatada por muitas pessoas próximas da morte é a de entes queridos que já partiram, aparecendo para confortar e guiar a pessoa em seus últimos momentos. Essa experiência é descrita como um encontro reconfortante, onde figuras familiares, muitas vezes pais, irmãos, cônjuges ou amigos próximos que já faleceram, surgem de forma clara e tangível. Eles não aparecem de maneira assustadora ou perturbadora, mas sim com expressões de paz e amor, trazendo uma sensação de conforto e segurança à pessoa que está prestes a atravessar para o outro lado. Essa visão pode ser profundamente consoladora, especialmente para aqueles que enfrentam a morte com medo ou incerteza. Ver aqueles que amamos e que já passaram por essa transição nos oferece a certeza de que não estaremos sozinhos nesse momento crucial. É como se esses entes queridos viessem para nos acompanhar e guiar, assegurando que a passagem seja suave e envolta em amor. Para os cristãos, essa visão ganha um significado ainda mais profundo à luz da fé. A Bíblia nos fala da comunhão dos santos, uma crença central que sustenta que todos os fiéis, vivos ou mortos, estão unidos em Cristo. Essa união transcende o tempo e o espaço, criando uma ponte entre o mundo físico e o espiritual. A visão de entes queridos que vêm ao encontro de uma pessoa moribunda pode ser entendida como uma manifestação dessa comunhão dos santos. Não estamos separados por uma barreira intransponível. Em Cristo estamos todos conectados, e essa conexão permanece viva mesmo na morte. Essa visão também serve como um poderoso lembrete de que a morte não é o fim, mas uma transição para a eternidade. No coração da fé cristã está a crença na ressurreição e na vida eterna. E essa visão pode ser vista como uma antecipação desse reencontro glorioso com aqueles que amamos. Ao longo das Escrituras encontramos promessas de que na eternidade estaremos reunidos com nossos entes queridos em Cristo, em um lugar onde não há mais sofrimento, dor ou separação. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Tessalonicenses, reforça essa esperança ao dizer: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também cremos que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. 1 Tessalonicenses 4:14. Esta passagem é uma poderosa afirmação de que a morte é apenas uma pausa temporária na comunhão dos fiéis. Aqueles que partiram antes de nós não estão perdidos, eles estão aguardando o grande dia em que todos seremos reunidos em Cristo. A visão de entes queridos que aparecem nos momentos finais pode, portanto, ser entendida como uma expressão tangível dessa esperança. Eles vêm para nos lembrar que a morte não tem a última palavra, que há vida além deste mundo, e que estaremos juntos novamente. É uma visão que traz não apenas conforto, mas também uma reafirmação da fé na promessa de que em Cristo, nada pode nos separar do amor de Deus e da comunhão com os santos. Além disso, essa visão pode ter um impacto profundo sobre aqueles que permanecem. Saber que seus entes queridos foram visitados e confortados por aqueles que já partiram pode trazer um imenso consolo e uma paz duradoura. É um testemunho de que a fé não é apenas uma crença abstrata, mas uma realidade viva e ativa, presente até nos momentos mais difíceis da vida. Essa visão é um vislumbre da realidade celestial, onde a separação causada pela morte é finalmente superada, e onde estaremos para sempre na presença de Deus e daqueles que amamos. Ela nos lembra que em Cristo a morte é derrotada, e a vida eterna nos espera. Assim, a visão de entes queridos que vem para nos guiar em nossos últimos momentos é mais do que uma simples visão. É uma promessa viva de que o amor e a comunhão em Cristo transcendem a morte e nos acompanham até a eternidade. Algumas pessoas, nos momentos que antecedem a morte, relatam ter visões do céu ou da Nova Jerusalém, a cidade celestial prometida aos fiéis. Essas visões são descritas de maneira tão vívida que as palavras muitas vezes falham em capturar a verdadeira magnitude de sua beleza. O que elas veem é um lugar de luz indescritível, onde a paz é absoluta e a beleza transcende qualquer coisa que se possa imaginar na terra. Essas visões são um reflexo das promessas de Deus para aqueles que mantêm sua fé até o fim, um vislumbre do destino glorioso que os espera na eternidade. O céu, na tradição cristã, é muito mais do que um simples conceito abstrato. É um lugar real, preparado por Deus para aqueles que o amam e que seguem seus mandamentos. As visões do céu são frequentemente repletas de detalhes que correspondem às descrições bíblicas, particularmente as que se encontram no livro de Apocalipse. Aqueles que têm a bênção de ver o céu antes de partir deste mundo falam de uma luz radiante que permeia tudo, uma luz que não cega, mas que acolhe e envolve com um calor que só pode ser descrito como puro amor de Deus. Muitas dessas visões também incluem a Nova Jerusalém, a cidade celestial que desce do céu, como descrito no Apocalipse.
João, o autor do Apocalipse, nos dá uma visão detalhada dessa cidade gloriosa. Ele fala de ruas pavimentadas com ouro puro, tão puro que é translúcido como vidro. As muralhas da cidade são adornadas com todos os tipos de pedras preciosas, cada uma brilhando com uma cor única, refletindo a glória de Deus. As portas da cidade são feitas de pérolas gigantes, e o próprio Deus é a luz que ilumina tudo, dispensando a necessidade de sol ou lua. Essas visões da Nova Jerusalém não são apenas belas imagens, mas uma representação da promessa de Deus de habitar com o seu povo para sempre. A cidade celestial é descrita como um lugar onde não há mais dor, sofrimento ou lágrimas. Um lugar onde a presença de Deus é tão real e tão intensa que enche tudo e todos com paz eterna. Para aqueles que estão prestes a fazer a passagem para a vida eterna, ver a Nova Jerusalém é como receber uma antecipação do seu destino final, uma confirmação de que tudo que eles esperaram e acreditaram se tornará realidade. A visão da Nova Jerusalém também é profundamente simbólica. Ela representa a realização plena do plano de Deus, um novo começo onde o relacionamento entre Deus e a humanidade é restaurado completamente. João descreve a cidade como uma noiva adornada para o seu marido, uma imagem que reflete o amor e a intimidade entre Deus e seu povo. É um lugar onde não haverá mais separação entre o divino e o humano, onde todos viverão na presença direta de Deus, celebrando a comunhão perfeita e eterna. Essas visões não apenas confortam aqueles que estão morrendo, mas também inspiram aqueles que ainda estão na jornada da vida. Elas servem como um lembrete poderoso de que o céu é real e de que Deus preparou um lugar maravilhoso para os seus filhos. A Nova Jerusalém, com sua magnificência incomparável, é o destino final de todos os fiéis, um lugar onde a esperança se transforma em realidade e onde o amor de Deus é experimentado em sua plenitude. A promessa da Nova Jerusalém é clara na Escritura: "E vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido." Apocalipse 21h02. Esta visão não é apenas uma promessa para o futuro, mas uma realidade espiritual que já começa a se manifestar nas visões daqueles que estão próximos da morte. Ao verem a Nova Jerusalém, eles recebem a confirmação de que a fé que sustentaram ao longo de suas vidas será recompensada com uma eternidade na presença de Deus, em um lugar onde o amor, a paz e a alegria não têm fim. As visões do céu e da Nova Jerusalém são, portanto, um presente divino, uma janela para a glória que nos espera. Elas nos lembram que, apesar das dificuldades e desafios da vida terrena, há um lugar preparado para nós, onde a luz de Deus brilha para sempre e onde viveremos em eterna comunhão com Ele. Para aqueles que têm a bênção de ver esse lugar antes de partir, a transição da vida terrena para a vida eterna é suavizada pela certeza de que eles estão a caminho de um lar que ultrapassa todas as expectativas, um lar onde Deus os espera de braços abertos. Nos momentos finais antes da morte, muitas pessoas relatam uma experiência poderosa e profundamente introspectiva, a revisão de suas vidas. É como se, diante de seus olhos, passasse um filme em que todas as suas ações, desde as mais triviais até as mais significativas, fossem revividas em um instante. Nesse momento, cada decisão, cada palavra dita, cada escolha feita, é trazida à tona com uma clareza impressionante. Essa visão, carregada de emoção, permite que a pessoa veja sua vida como um todo, compreendendo o impacto de suas ações, tanto boas quanto más. Essa experiência é frequentemente descrita como uma revisão completa da vida, onde tudo que foi vivido é revisto, mas desta vez com uma percepção ampliada. A pessoa não apenas relembra os eventos, mas também sente as emoções associadas a eles, compreendendo as consequências de suas ações de maneira mais profunda. Momentos de alegria, tristeza, amor, raiva, perdão e arrependimento são todos revisitados, dando à pessoa uma perspectiva mais ampla de sua jornada na Terra. A Bíblia nos ensina que cada um de nós prestará contas de nossas vidas a Deus. Em 2 Coríntios 5h10, o apóstolo Paulo escreve: "Porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal." Essa passagem nos lembra que nossa vida na Terra é significativa e que nossas ações têm consequências eternas. A revisão da vida, portanto, pode ser vista como um prelúdio desse encontro final com Deus, um momento em que a alma é confrontada com a verdade de sua existência. Para muitos, essa visão serve como um último momento de reflexão e arrependimento. É uma oportunidade única de fazer as pazes com Deus, de reconhecer onde erraram, de sentir o peso de suas escolhas e de buscar o perdão antes da transição para a eternidade.
Neste instante, a pessoa pode se voltar para Deus com um coração sincero, pedindo misericórdia e reconciliação, sabendo que o amor de Deus é infinito e que Ele está sempre pronto para perdoar aqueles que se arrependem de verdade. Essa revisão da vida também pode ser um momento de graça, onde a pessoa vê não apenas seus erros, mas também suas boas ações, os momentos em que amou, perdoou, ajudou e fez o bem aos outros. É um momento de compreensão plena, onde a pessoa vê sua vida como Deus a vê, com todos os seus altos e baixos, com todas as suas falhas e triunfos. Essa visão pode trazer uma paz profunda, sabendo que apesar das falhas, houve também bondade, amor e compaixão. Esse processo de revisão pode variar de pessoa para pessoa, mas o impacto emocional e espiritual é geralmente profundo. Alguns descrevem a experiência como libertadora, pois permite que façam as pazes consigo mesmos e com os outros. Outros a veem como um chamado ao perdão, tanto para perdoar aqueles que os magoaram quanto para buscar perdão por suas próprias transgressões. É uma chance de finalizar assuntos pendentes, de liberar ressentimentos e de se preparar para encontrar Deus com um coração puro. A revisão da vida antes da morte é, em muitos aspectos, uma preparação para o encontro com Deus, o justo juiz que conhece o coração de todos os homens. No tribunal de Cristo, cada um receberá segundo o que fez, seja bem ou mal. Essa visão, portanto, é um lembrete da justiça divina, mas também da misericórdia de Deus, que sempre oferece uma chance de arrependimento e redenção. É um momento de verdade, onde as ilusões se dissipam e a realidade espiritual se torna clara. Para aqueles que experimentam essa revisão, a morte pode ser vista não como um fim, mas como uma transição para uma nova forma de existência, onde serão acolhidos por Deus. A revisão da vida é uma dádiva final, um convite à introspecção e ao arrependimento, para que a pessoa possa entrar na eternidade em paz, sabendo que sua vida foi vivida da melhor maneira possível, e que no final, encontrou perdão e redenção em Deus. Essa experiência nos ensina que a vida é preciosa e que cada momento conta. Ao nos prepararmos para o encontro final com Deus, podemos aprender a viver com mais amor, compaixão e integridade, sabendo que tudo o que fazemos tem um impacto eterno. A revisão da vida é um chamado à consciência, um convite à transformação e um prelúdio à entrada na vida eterna com Deus. Outra visão comum e profundamente simbólica que muitas pessoas relatam nos momentos que antecedem a morte é a de um caminho de luz que se estende diante delas, convidando-as a seguir em direção a ele. Esse caminho, muitas vezes descrito como uma passagem luminosa e acolhedora, não é apenas um fenômeno visual, mas carrega um significado espiritual profundo. Ele simboliza a transição segura da vida terrena para a vida eterna, um caminho iluminado pela luz de Deus que guia a alma em direção ao seu destino final. A luz que ilumina esse caminho é muitas vezes percebida como a presença de Deus, uma luz que não cega, mas que conforta e atrai, transmitindo uma sensação de paz e segurança. Seguir esse caminho é como aceitar o chamado divino, confiar na direção que Deus nos oferece e avançar com a certeza de que estamos indo ao encontro de algo muito maior e mais glorioso do que qualquer coisa que conhecemos na Terra. É como se, naquele momento, a pessoa fosse guiada não apenas por uma luz física, mas por uma presença espiritual que a conduz com amor e cuidado. Jesus nos ensinou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Esta declaração, encontrada no Evangelho de João, nos lembra que Jesus é o guia definitivo para a vida eterna. Ele não apenas mostra o caminho, Ele é o caminho. Quando as pessoas veem esse caminho de luz, é como se estivessem recebendo um chamado direto para seguir a Cristo, para confiar nele e para entregar suas almas ao seu cuidado. Este caminho de luz não é apenas uma passagem, mas uma jornada espiritual que leva à união com Deus, à plenitude de vida que Jesus prometeu a todos que nele acreditam. A visão desse caminho de luz pode ser entendida como um convite divino para seguir o caminho que leva à vida eterna. Jesus disse: "Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim." João 14:06. Esta passagem nos lembra que a única maneira de alcançar a vida eterna é através de Jesus, que abriu o caminho para nós através de sua morte e ressurreição. Quando uma pessoa vê esse caminho de luz, ela está, de certa forma, experimentando a realidade dessa promessa. Ela é convidada a seguir em frente, a deixar para trás as preocupações e os medos terrenos, e a caminhar em direção à luz que é a própria presença de Cristo. Para muitos, essa visão é profundamente reconfortante, pois oferece a certeza de que a jornada não termina com a morte, mas continua em um caminho seguro e guiado por Deus. O caminho de luz representa a transição da vida mortal para a imortalidade, da temporalidade para a eternidade. Ele simboliza a passagem através do vale da sombra da morte, guiado pela mão de Deus,
para o lar celestial onde não há mais dor, sofrimento ou morte. Essa visão também reforça a ideia de que a morte não é um salto no desconhecido, mas uma jornada com um destino claro. Seguir o caminho de luz é seguir o chamado de Cristo, confiar na sua promessa de vida eterna e avançar com fé. É uma confirmação de que ao final da vida, Jesus nos espera para nos conduzir ao Pai, para nos levar ao lugar que Ele preparou para nós. Para aqueles que permanecem, a visão desse caminho de luz pode trazer um grande consolo. Saber que seus entes queridos foram chamados para seguir um caminho tão luminoso e acolhedor pode aliviar a dor da perda e proporcionar a paz de que eles estão em boas mãos, guiados pela luz de Cristo. Esta visão é um lembrete da esperança cristã, da promessa de que a morte não tem a última palavra e de que há uma vida além desta, uma vida cheia de luz e paz na presença de Deus. O caminho de luz é, portanto, mais do que uma simples visão. É um símbolo poderoso da fé cristã, um reflexo da verdade de que Jesus é o único caminho para o Pai, e que, ao final de nossas vidas, somos convidados a segui-lo até o nosso verdadeiro lar. É uma visão que fortalece a fé, oferece esperança e nos lembra da promessa eterna de vida em Cristo. Muitos relatam, nos momentos finais de suas vidas, uma sensação profunda de paz e conforto que os envolve de maneira quase sobrenatural. Essa experiência, muitas vezes descrita como uma calma que transcende o entendimento, pode ser interpretada como a presença do Espírito Santo, que a Bíblia nos revela como Consolador. É como se, nos últimos instantes da vida, Deus enviasse o Espírito Santo para envolver a alma com uma paz divina, um conforto que suaviza a transição da vida terrena para a eternidade. O Espírito Santo, conforme descrito nas Escrituras, é o nosso Consolador, aquele que nos conforta em tempos de aflição e nos guia em todas as circunstâncias. Ele não é apenas uma força, mas a própria presença de Deus conosco, habitando em nossos corações e nos proporcionando uma conexão contínua com o Pai. Nos momentos finais da vida, a presença do Espírito Santo se torna ainda mais palpável, como uma garantia tangível da graça e do amor de Deus que nunca nos abandona, nem mesmo na hora da morte. Essa presença não é apenas um sentimento abstrato, mas uma experiência real e transformadora. Aqueles que sentem o Espírito Santo nos últimos momentos de suas vidas relatam uma paz tão profunda que todas as ansiedades, medos e dores parecem desaparecer. É como se estivessem sendo gentilmente embalados nos braços de Deus, recebendo o conforto e a certeza de que tudo está bem, de que estão seguros e protegidos. Essa sensação de paz pode ser vista como o toque final de Deus em suas vidas, um último ato de amor que prepara a alma para o encontro com o Criador. Jesus, ao preparar seus discípulos para sua partida, prometeu-lhes que não os deixaria sozinhos, mas enviaria o Espírito Santo para estar com eles. Em João 14:16 ele diz: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre." Essa promessa de Jesus não era apenas para seus discípulos, mas para todos os que nele creem. O Espírito Santo é enviado para habitar conosco, para nos guiar, nos ensinar e, acima de tudo, para nos consolar. Ele é o presente eterno de Deus, uma presença constante que nos acompanha em todas as fases da vida, especialmente na hora da morte. Nos momentos finais, a presença do Espírito Santo pode ser vista como uma confirmação da promessa de Jesus. Não estamos sozinhos. Deus está conosco, guiando-nos e nos consolando até o último suspiro. Essa presença divina é um lembrete do amor incondicional de Deus, que nos acompanha em cada passo da nossa jornada, assegurando-nos de que a morte não é o fim, mas o início de uma nova vida na eternidade. Para aqueles que estão à beira da morte, sentir a presença do Espírito Santo é uma experiência profundamente reconfortante. É um sinal de que Deus está ali, ao lado deles, pronto para recebê-los em seus braços. Essa paz que o Espírito Santo proporciona, transcende qualquer dor ou sofrimento físico, oferecendo um alívio que é tanto emocional quanto espiritual. É como se o Espírito Santo estivesse preparando a alma para a grande transição, envolvendo-a em um manto de amor e segurança que torna o momento da morte menos assustador e mais sereno. A presença do Espírito Santo nos momentos finais também serve como um poderoso testemunho para aqueles que permanecem. Ver um ente querido experimentar uma paz tão profunda e inabalável no final da vida pode trazer conforto e esperança àqueles que ficam, reforçando sua fé na promessa de vida eterna e na certeza de que Deus cuida dos seus até o último instante. É um lembrete visível de que a fé em Cristo nos dá acesso a uma paz que excede todo entendimento, uma paz que se manifesta especialmente quando mais precisamos dela. O Espírito Santo é, portanto, não apenas o Consolador prometido, mas a garantia viva de que Deus está conosco. Não importa o quão difíceis ou incertos possam ser nossos últimos momentos.
Ele é a presença divina que nos guia suavemente para o outro lado, assegurando-nos que a morte é apenas uma passagem, um portal para a vida eterna. Sentir essa paz e esse conforto é sentir o toque de Deus em nossa vida, uma antecipação do descanso eterno que Ele preparou para aqueles que o amam. Essa experiência nos ensina que na hora da morte, Deus não nos abandona. Pelo contrário, Ele nos envolve ainda mais com seu amor, por meio do Espírito Santo, assegurando-nos de que estamos indo para um lugar de paz, onde a dor e o sofrimento não têm mais poder. A presença do Espírito Santo é o cumprimento da promessa de Jesus, uma prova de que em todas as coisas, Deus está conosco, guiando-nos para o nosso verdadeiro lar. Muitos que estão prestes a morrer relatam uma experiência transformadora, sentindo uma paz interior tão profunda que parece envolver toda a sua alma. Essa paz é descrita como algo mais do que a simples ausência de medo ou dor. É uma sensação completa de alívio e reconciliação, como se todas as cargas e erros acumulados ao longo da vida tivessem sido liberados. Para muitos, essa experiência é percebida como um sinal de que receberam o perdão por todos os seus pecados, uma confirmação de que estão prontos para encontrar Deus em paz. A Bíblia nos assegura repetidamente que Deus é misericordioso e está sempre disposto a perdoar aqueles que se arrependem sinceramente. A graça de Deus não conhece limites, e Ele está sempre pronto para receber de volta qualquer um que se volte a Ele com um coração contrito e arrependido. Quando alguém se aproxima do fim da vida, é comum que a alma reflita sobre suas escolhas, buscando reconciliação e perdão. Esse momento de introspecção e arrependimento é muitas vezes acompanhado por uma sensação de profunda paz, uma paz que só pode vir da certeza de que foram perdoados e purificados por Deus. Essa sensação de paz e perdão pode ser entendida como a última bênção que Deus concede a uma alma arrependida, preparando-a para entrar em sua presença. É como se, nos últimos momentos de vida, Deus estivesse estendendo sua mão cheia de graça, apagando todas as transgressões e purificando a alma para que ela possa estar diante dele sem manchas ou culpas. Esse é um momento de pura graça, onde a misericórdia divina se manifesta de maneira tangível, trazendo conforto e serenidade para aqueles que estão prontos para fazer a passagem. A experiência de sentir esse perdão é profundamente reconfortante. Ela elimina o peso do arrependimento, das falhas e dos erros do passado, permitindo que a pessoa se entregue à morte com uma sensação de paz e aceitação. Não é incomum que, ao sentir essa paz, a pessoa experimente uma sensação de alívio tão grande que suas últimas palavras ou expressões reflitam uma calma e uma serenidade que podem ser percebidas por aqueles ao seu redor. É como se a alma estivesse dizendo: estou em paz, estou perdoado, estou pronto para ir. A Bíblia nos dá uma base sólida para essa experiência. Em 1 João 1:9, lemos: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esta promessa é uma das mais reconfortantes das Escrituras. Ela nos assegura que, independentemente do que tenhamos feito, se nos arrependermos sinceramente e confessarmos nossos pecados a Deus, Ele nos perdoará. Ele não apenas nos perdoará, mas também nos purificará, removendo toda a mancha de pecado e tornando-nos dignos de estar em sua presença. Essa visão de paz e perdão é, portanto, mais do que uma simples sensação. É uma manifestação real da promessa de Deus. Ela nos lembra que Deus é fiel à sua palavra e que sua justiça é sempre acompanhada de misericórdia. Para aqueles que estão morrendo, sentir esse perdão pode ser a diferença entre partir deste mundo com medo e incerteza ou com paz e segurança. É a certeza de que, apesar de nossas falhas e fraquezas, Deus nos acolhe, nos perdoa e nos prepara para a vida eterna. Essa experiência também oferece uma lição poderosa para aqueles que permanecem. Ela nos lembra da importância do arrependimento, da confissão e do perdão em nossas próprias vidas. Todos nós somos chamados a refletir sobre nossas ações, a confessar nossos pecados e a buscar o perdão de Deus. A paz que sentimos ao fazer isso não é apenas um alívio temporário, mas uma preparação para o encontro final com nosso Criador. A paz e o perdão experimentados nos momentos finais de vida são um testemunho do amor incondicional de Deus e de sua disposição em nos perdoar. É um lembrete de que até o último momento, Deus está pronto para nos receber de volta, para nos perdoar e para nos preparar para a eternidade com Ele. Essa paz é, portanto, a última dádiva que Deus oferece a uma alma arrependida, um sinal de que o caminho está livre para entrar em sua presença, onde não há mais dor, sofrimento ou separação, mas apenas a paz eterna com o Senhor. As visões espirituais que muitos experimentam antes de morrer nos oferecem um vislumbre profundo e significativo da proximidade de Deus em momentos que são, sem dúvida, os mais críticos de nossa existência.
Essas experiências não são meras alucinações ou produtos da mente, mas manifestações reais que nos mostram a constante presença divina em nossa vida, especialmente quando estamos prestes a fazer a transição para o que vem depois. A cada visão de luz, de entes queridos, de paz ou do caminho que nos leva ao Criador, somos lembrados de que Deus nunca nos abandona, nem mesmo na morte. A Bíblia, com sua sabedoria eterna, nos guia e nos conforta, revelando que a morte não é o fim, mas sim o começo de uma nova jornada ao lado do Criador. Ela nos oferece inúmeras promessas de vida eterna, onde a morte perde o seu aguilhão e onde a alma encontra descanso e alegria na presença de Deus. Essas visões que muitos têm nos momentos finais da vida são um reflexo dessas promessas, um prelúdio do que nos espera na eternidade. Elas nos mostram que a morte é apenas uma porta que se abre para uma existência cheia de luz, paz e amor, ao lado do Pai Celestial. Essas experiências não só trazem conforto para aqueles que estão prestes a partir, mas também para nós, que ainda caminhamos nesta jornada terrena. Elas nos convidam a refletir sobre a nossa própria vida, a maneira como estamos vivendo e para onde estamos caminhando. As visões de paz, de perdão e de acolhimento por Deus nos lembram que, independentemente dos desafios e das dificuldades que enfrentamos, há algo grandioso nos aguardando. Elas nos encorajam a viver de forma que, quando o nosso momento chegar, possamos estar prontos para fazer essa passagem com a mesma serenidade e confiança. Se essas visões trouxeram paz e entendimento ao seu coração, é importante que você compartilhe essa mensagem com outros. Vivemos em um mundo que muitas vezes teme a morte, mas essas histórias de experiências espirituais nos mostram que há mais além deste mundo, e que o fim da vida terrena é apenas o início de uma nova vida ao lado do Criador. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar este vídeo com aqueles que você ama. Ao fazer isso, você estará ajudando a espalhar uma mensagem de esperança, paz e conforto, algo que todos nós precisamos, especialmente em tempos de incerteza. Além disso, que essas visões sirvam como um lembrete constante para vivermos nossas vidas com propósito e fé. Que possamos todos buscar uma relação mais próxima com Deus, guiados pela Sua palavra e inspirados pelas promessas de vida eterna. Ao longo de nossa jornada, enfrentaremos desafios, mas essas visões nos mostram que o fim dessa jornada é apenas o começo de algo maravilhoso, um encontro com a paz eterna que Deus preparou para nós. Que possamos viver de maneira que no final estejamos prontos para encontrar essa paz, sabendo que fomos fiéis, que amamos e que vivemos em conformidade com os ensinamentos de Cristo. Que a certeza da presença de Deus nos momentos mais críticos nos dê força para seguir em frente, e que a esperança de uma vida eterna ao seu lado nos inspire a viver cada dia com amor, compaixão e fé. E que ao compartilhar essas verdades, possamos todos nos aproximar um pouco mais do plano que Deus tem para cada um de nós, vivendo de tal forma que, quando o nosso momento chegar, possamos olhar para trás com paz e para frente com alegria, certos de que estamos prestes a entrar na plenitude da vida ao lado do nosso Criador. Se essas histórias e reflexões trouxeram paz e entendimento ao seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar este vídeo com aqueles que você ama. Juntos, podemos espalhar uma mensagem de esperança e fé. Obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.